cérebro, como parte do corpo, tem na atividade física a melhor simulação do estresse. Porque a gente tem uma ideia que estresse é negativo. O estresse não é negativo. Estresse, do ponto de vista biológico, é qualquer chacoalhada daquele estado que você está nesse momento. Então, se eu te faço uma provocação com uma ideia, se eu te empurro, ou se eu te mando um e-mail... Desafio, estresse como desafio. Isso. Estresse no sentido de algo que me tira do eixo que eu estou naquele momento. Perfeito. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda às 9 da noite, uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no podcast, ou ainda no Território Eldorado, Casa do Saber ou quemsomosnós.com.br. Hoje é a terceira conversa da série sobre mente e cérebro. O que a ciência já sabe, o que não sabe e o que isso quer dizer sobre você e o que você faz. Vamos falar com o preceptor da residência em neurologia da Escola Paulista de Medicina e titular da Academia Brasileira de Neurologia, professor doutor Fabiano Mulan. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Celso. Prazer. Prazer é meu. Quem é você? Essa pergunta é problemática. Nós temos tempo. É muito comum a gente confundir o quem sou eu com o que eu faço. Eu vou começar pelo mais fácil, o que eu faço. Todo mundo usa esse truque, mas eu não deixo. Tá, eu sou médico neurologista, mas antes disso, eu me imagino mais como um curioso privilegiado. No sentido de sempre busquei respostas para os enigmas da vida, dos mais simples aos mais complexos, e privilegiado por viver numa época onde tudo isso é possível. Morar numa cidade onde isso é possível, ser casado com uma pessoa que também tem essa mesma ideia e poder trabalhar aqui na Casa do Saber, onde isso é levado ao seu melhor. A gente está aqui, você sabe, a gente está falando sobre... você está na série sobre mente e cérebro. Eu queria que você colocasse a tua visão sobre o desenvolvimento do cérebro humano. Né? Quer dizer, a gente chegou num cérebro, o ser humano, há 160, 170 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens, tá certo? Chegou nesse cérebro que é mais ou menos o mesmo que a gente tem agora. Mas me explica um pouquinho que cérebro é esse, lá de trás, que é igual ao que a gente tem agora. Que intenção que ele tem, porque no final é ele que dá as cartas de quem nós somos, tá certo? Então, a história do cérebro é a história, na verdade, da evolução como um todo. Então, a gente não tem como falar do cérebro de forma isolada, né? Então, hoje o estudo do cérebro tem muito a ver, em várias perspectivas, com o estudo do próprio universo. Seja pelos bilhões de neurônios e bilhões de galáxias, seja pelos números astronômicos que a gente fala quando a gente fala do cérebro. Mas a gente precisa começar desde o começo. Então, Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás. Vida na Terra começa há 3 bilhões de anos. Então temos 10 bilhões de anos onde o universo foi se organizando até a gente começar a ter vida. O fato é que a vida inicial unicelular conseguia se relacionar com o meio de uma forma relativamente simples. É o que a gente chama de feedback. Eu tenho um estímulo, imediatamente tenho uma resposta. Basicamente isso, químico só. Perfeito. Né? Então eu tenho temperatura, eu me relaciono, eu tenho um alimento, me relaciono. O que acontece é que quando o organismo começa a ter mais células, ele começa a ter especializações de alguns tecidos, como o coração batendo. Para que o cérebro? O que o cérebro agrega a um ser vivo que faz ele tão importante? Por que ele foi selecionado? Perfeito. Né? Por que ele foi ficando importante Exatamente. Ao longo do tempo? Ao ponto, inclusive, da gente fazer uma série sobre ele. Exatamente. O que o cérebro faz é ser um grande coordenador desses estímulos que eu recebo e um coordenador das eferências, que eu chamo, ou das minhas respostas, sejam respostas motoras, por exemplo, eu como peixe fugir do predador, ou uma resposta simplesmente digestiva. Como o intestino foi ficando também cada vez maior, eu precisava de nervos que fossem ajudando a contrair essa parte, dilatar aquela parte, contrair essa parte, dilatar aquela. Então o que o cérebro é? Um grande gerente. O cérebro tem como papel principal organizar os dados que entram e otimizar
o que sai para que eu selecione comportamentos que vão aumentar a minha probabilidade de sobreviver no ambiente. Então o cérebro, voltando só à sua pergunta, por que hoje ele é tão importante a ponto de merecer tanta discussão e a neurociência virar a nova mania de toda discussão? Porque essa máquina fantástica e adaptável é a máquina que faz com que a gente tome, durante esses milhões de anos de evolução, comportamentos cada vez mais coerentes com uma finalidade: sobrevivência, reprodução. E isso é interessante e claro quando a gente percebe que não há a intenção de o cérebro de uma percepção perfeita de nada. O cérebro, na verdade, o que ele é genial é no preenchimento rápido, na categorização rápida dos vários estímulos, para que uma vez categorizado, eu possa propor um plano, uma atitude, uma ação, um comportamento, um pensamento em resposta àquilo. E de preferência que otimize a minha sobrevivência, não só a minha, mas então, também ele dos meus processa rapidamente informações, não necessariamente precisas, tá certo? É isso? Perfeito. Não precisa ser preciso. O negócio dele, o objetivo é pegar essas informações, mesmo que ainda mais ou menos, processar rápido para eu ter uma reação rápida. O cérebro ele é muito claro, isso. Então, na verdade, o cérebro tem uma frase muito interessante de um dos pais da neurociência do começo do século, que ele fala: quando o cérebro categoriza, ele polariza. Polariza no sentido de já restringir comandos ou atitudes ou pensamentos ou mudanças fisiológicas para responder e readequar a essa nova polariza realidade. Quer dizer, faz escolhas. Faz escolhas. E o interessante é que, eu vou dar um número para a gente poder ver o quanto que a consciência realmente não manda na brincadeira. O músculo, quando ele está parado, vamos dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que ele gastasse 10 energias, eu vou simplificar. Tá. Quando eu contraio o meu bíceps, por exemplo, eu sei que eu aumento o gasto energético desse músculo em 100 vezes. Então, de 10 energias, eu iria para 1000 energias. Quando a gente pensa no cérebro, a gente tem uma ilusão que é achar que a gente está pensando na consciência. E o cérebro aí mostra mais de um dos seus truques. A consciência não só não é a parte principal, como é quase indispensável. E a gente vê isso inclusive no gasto energético. Se eu gasto 100 vezes mais no músculo, o fato de eu não estar pensando em nada e passar a pensar nos problemas mais profundos da filosofia humana, aumenta em 1% o gasto energético do meu cérebro. Do ponto de vista do cérebro, a gente raciocinar nesse sentido de cultural da palavra, é pouco importante, é isso. É quase um apêndice. É um subproduto. Exatamente. Ainda por cima e ainda leva o brasilino de presente, mais ou menos isso. Isso não faz da racionalidade algo menos importante. Na verdade, o que ela faz... Não, do ponto de vista do cérebro, ela é. Isso. Tá certo? Ela não tem importância. Mas quando a gente olha... Mas nós damos perfeito. Importância. E é importante que a gente dê, porque, na verdade, se existe a Rádio Eldorado, se existe a Casa do Saber, é porque a gente levou a racionalidade a sério. Por mais que os percalços nesse caminho não tenham sido pequenos, na grande maioria até com atitudes irracionais, mas é a razão que motiva tudo isso, é a razão que constrói o que hoje a gente leva em consideração e respeita na sociedade. Agora tem gente que diz que razão e emoção a gente não consegue separar, que a emoção no final das contas é o suporte da razão. Faz sentido isso? Faz, ou não? isso na porque verdade... Quando você falou razão, assim eu falei, porque, né? Tem gente que diz que isso não dá mais pra gente tratar dessa maneira. E aí vamos voltar, e é interessante pegar aquela perspectiva do cérebro se desenvolvendo. No cérebro a gente tem estruturas, falei do peixe, do cérebro do peixe, isso. E a gente, quando a gente olha para o nosso cérebro humano, existem estruturas no nosso cérebro que a gente chama de tronco encefálico, que é na transição do cérebro com a medula, que é muito parecido. Igualzinho do peixe. Muito parecido. Quando eu subo um pouco mais, eu vou para uma parte do cérebro que controla a memória e emoção, que a gente chama de sistema límbico, é muito parecido com o dos répteis. E não é à toa que nos répteis você vê comportamentos que obrigam a ter memória, que tem sim emoção, e a gente não pode nem minimizar dizendo que eles não sentem nada ou não pensam nada, mas também não estou dizendo aqui de maneira alguma que um lagarto vai ter a complexidade de uma angústia que a gente tem. Mas ele tem as deles. Mas eles têm a deles, com certeza, isso é claro.
E o que é interessante? Quando o cérebro, a cada ganho de função, esse ganho de função não é isolado do resto. E, portanto, se nós, seres humanos, temos tomadas de decisão muito mais complexas do que um bonobo, do que um chimpanzé, do que uma girafa ou do que um peixe, isso mostra que a gente tem uma circuitaria, uma estrutura nova e diferente, que é o lobo frontal. Que ninguém tem. Jeito que a gente tem, nós. só nós. Do jeito que a gente tem, só nós. E o mais... Mas é um puxadinho, né? Não é isso? Exatamente. Vai fazendo puxadinho. É do cérebro do peixe, que faz um quartinho a mais, que é o do réptil, o outro quartinho, que é a ave, é isso? Isso. E é mais ou menos nesse sentido mesmo. Peixe, réptil, ave, tá certo? Perfeito. Mamífero e nós. E aí, na verdade, o que é interessante perceber? E que, portanto, não há tomada de decisão no qual a emoção não seja necessária, e mais simples, do que o próprio fato de estar acordado e atento seja necessário. Para a gente estar aqui entendendo, falando, você precisa estar acordado. Estar acordado, estar vigil, é um dos privilégios mais banalizados da história da humanidade. A gente está distante ainda de entender o quão complexo é a capacidade do cérebro conseguir dar a impressão de um eu que se relaciona como centro desses estímulos, de um eu com uma memória autobiográfica que pode chegar aqui e dizer que eu sou o Fabiano, o Celso, e que eu tenho uma história que eu tenho que respeitar. E mais interessante, que isso é o que torna a consciência evolutivamente tão fantástica. É a consciência que permite um ganho e um salto evolutivo chamado futuro. É graças à consciência... é isso. Isso. Nós não somos perfeitos na tomada de decisão futuro, pelo contrário. A gente pega hoje o Kahneman, por exemplo, que é o grande Nobel de Economia, que é um psicólogo que passou os últimos 35, 40 anos estudando só os vieses, ou seja, que inclinações espontâneas o cérebro tem que distorcem tomadas de decisão, e pela complexidade, pela genialidade e pela importância disso que ele ganhou o Nobel de Economia, é que a gente não tem nada de racional. Ou melhor, temos, mas a racionalidade é uma possibilidade, não é uma obrigação. E na tomada de decisão, a gente sabe que quando não há emoção, não há tomada de decisão. Isso vai desde o... O que quer dizer isso? Eu não consigo escolher nada na minha vida... Se eu não sentir... Eu não tomo decisão, nenhuma. E como que a gente sabe disso? Porque a gente tem relatos, e eu, por exemplo, como neurologista, já vi esses casos, no qual a desconexão do sistema límbico, que trabalha com a emoção, dessa parte racional, que é o que a gente chama de lobo frontal, dessa parte mais lateral. Então é o pré-frontal dorso lateral que a gente chama. Quando há essa desconexão, por exemplo, por um acidente vascular cerebral ou derrame, alguma por um coisa trauma, corta a ligação entre essas duas partes. O paciente vira uma ilha, ele fica apático. Quer dizer, ele não sente, mas ele pensa, tá certo? Normalmente, se você pergunta é igual. Normal. Então, por exemplo, se você pergunta para ele, trabalhando, se ele prefere tirar férias nesse momento ou continuar trabalhando por mais 2 anos, ele consegue te descrever tudo de bom que vai acontecer nas férias, tudo de bom que pode acontecer trabalhando 2 anos, tudo de ruim nas duas situações. Mas ele não sabe responder o que ele quer fazer. Por quê? Porque ou junta para decidir. Por que quando não tem emoção? Eu entendi, não tem uma ligação... Não tem uma ligação... Uma conexão das duas coisas. Física, química, elétrica. Perfeito. E aí a gente fica impedido de tomar uma decisão. Perfeito. É isso? E por que a gente tem essa dúvida quando você está falando? Porque a gente acha que você toma a decisão pensando nas consequências dela. Na grande maioria, você já tomou a decisão e as consequências que você justifica é mais uma racionalização da decisão que você já tomou do que obrigatoriamente causa dessa tomada de decisão. Tanto é, vamos entrar num tema fantástico, extremamente controverso, do livre-arbítrio. Hoje existe, não vou nem dizer centenas, milhares de pesquisadores que não acreditam em livre-arbítrio. E aí eu vou tentar restringir esse tema. A partir do que você está falando, eu acho bem difícil sustentar mesmo. O livre-arbítrio em que sentido? É no mais radical do livre-arbítrio, não é no sentido que eu não tomo decisão. Claro que nós tomamos... A gente poderia Mas eu sou dono das minhas... Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou causa primeira das minhas decisões. Ou a minha alma, ou que você... A minha mente. Vamos colocar mente, já que porque a alma depende. Isso. Não, pode ser. Tem gente que acredita em alma. Isso. Certo? Mas o fato é que imaginar que você, neste momento, independente do passado, independente do futuro, independente de um arcabouço genético,
Independente, por exemplo, se eu tomei café, álcool, se eu dormi bem, se eu estou com fome, se eu estou com febre, posso tomar qualquer decisão independente dessas variáveis, isso é uma ilusão. Hoje é possível a gente medir as atividades cerebrais quando eu planejo um movimento. Então eu coloco eletrodos na sua cabeça e aí eu faço uma pergunta muito simples. Celso, tem um copo na sua frente, eu queria que você me dissesse, a partir do momento que você tomar essa decisão, qual das mãos você vai mexer. E eu, Celso, agora decidi a direita. Quando você vê isso no eletroencéfalo, que são esses eletrodos que você coloca, a área motora que planeja esses movimentos estava ativada até 5 segundos antes de você tomar consciência que você queria mexer aquela mão. Tá. E quem descreve esses primeiros artigos é um canadense. 5 segundos é muito. É muita coisa. E não é milissegundos. Não, ele começou mostrando que era meio segundo e os trabalhos depois com eletroencéfalo e ressonância funcional chegaram até 5 segundos de distância. Mas por que eu não demoro tanto? Por exemplo, você acabou de fazer a pergunta e eu faço imediatamente. Perfeito. E eu, no meio da pergunta, eu já estou decidindo, Exatamente, sem saber. Exatamente. E isso vai do quê? Se você é destro, se você é canhoto. Isso vai, por exemplo, de posição. Isso vai, por exemplo, dor no membro. E aí o que é interessante? Quando eu te pergunto o motivo da escolha, você não tem ideia. Mas seu cérebro, como criador de realidade, criador de justificativas, vai me dar sempre uma justificativa. O Benjamin Libet, que é esse pesquisador que começou a descrever isso, ele colocava, portanto, que a consciência nada mais é do que uma tentativa do cérebro de justificar uma decisão que ele mesmo já tomou para que você, enquanto consciência, ficasse tranquilo achando que estava na rédea. Mas por que o cérebro faria isso? Aí que é isso que é interessante. Qual é o ganho? Por que ele precisaria me enganar? Né? Ou se auto-enganar? Qual que é a vantagem Vamos disso? voltar então para os números. Só a sua visão leva para o seu cérebro, só a sua retina, leva para o seu cérebro 9 milhões de bits por segundo de informação. Só a sua visão. Eu não estou falando aqui da sua pupila, eu não estou falando aqui do seu intestino, do controle do sódio sanguíneo, audição, tato, da audição, do tato, de tudo isso. Do controle de temperatura, do controle de hidratação, que a gente transforma na consciência em sede. Sede em si não existe. Sede nada mais é do que a capacidade que seu inconsciente tem de inclinar o seu consciente a um comportamento. Tá. A sede em si não existe. A boca seca é só um sinal disso, mas a construção consciente sede não é real. O que é real é um aumento de osmolaridade sérica por uma queda de água e aumento de sais. E aí fala, toma água aí. Toma água aí. Isso. Só que esse tomar água aí é a genialidade do inconsciente de transformar uma coisa complexa como controle osmolar de sódio em um comando extremamente simples, fácil, didático e tome água. Voltando para os bits, 9 milhões de bits só para visão. A nossa consciência, desde a década de 80 já foi provado, que não consegue lidar com mais de 50 bits por segundo. Pera, 9 milhões só da visão para a inconsciência. Certo. Para que você possa construir... Então eu jogo fora o resto. Jogo fora não. O cérebro... Ele tá trabalhando... Não aproveita. Não aproveita. Eu que não sei. Ele aproveita tudo não, mas ele deve perder parte também. Na verdade, perder é uma grande arte do cérebro. Dizer não é tão importante quanto sim para o cérebro. Por exemplo, agora. Agora você tem vários estímulos acontecendo. O óculos no seu rosto, a pressão da poltrona nas suas nádegas, e você está ignorando tudo isso para prestar atenção em mim, até eu falar. Você que pensa. Então, até eu falar. E aí o fantástico é que até esse momento você estava negligenciando tudo isso. É isso que a gente dá o nome de atenção. E por que a gente precisa tanto de atenção? Porque a gente não dá conta de lidar com tanta informação, com tantos bits. Porque então, joga fora, é isso. Ou assim, parte é o inconsciente que trabalha, que é 90%, posso chutar assim? Não dá pra. Essa porcentagem é variável, mas isso. A gente não perde tanto assim, a gente trabalha com ela bastante. Porque nesse momento. E uma parte vai embora. Muita coisa vai embora, não precisa. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. O cérebro diz o que precisa, o meu inconsciente diz o que precisa. E por isso que é tão importante, e por isso que, por exemplo, os psicanalistas ou os psicólogos dão tanta importância à infância. Porque não é que agora eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque muito do que a infância faz é construir essas circuitarias de filtro do mundo inconscientes. Por exemplo,
Se eu sou maltratado enquanto criança, eu espontaneamente crio um cérebro que filtra o mundo de uma maneira negativa. Existe um trabalho da década de 60 que acontece até hoje, que chama da fome holandesa, o Dutch Hunger, que quando os nazistas estavam saindo da Holanda, só por estar saindo da Holanda, já terem perdido a guerra, eles colocaram a Holanda inteira em guerra, em privação de fome por meses. O que acontece no corpo humano com privação é que você tem uma mudança epigenética, você literalmente liga e desliga genes. E passa isso geneticamente. Passa isso para frente. Passa para a próxima geração. E, portanto, quando você fala que você puxou sua avó, isso não é um exagero e não é uma brincadeira. E que não precisa, inclusive, nem ser só cultural de aprendizado. Pode ser genético. E isso não é consciente. E ainda bem que não é consciente, porque se eu tivesse que lidar com tudo isso para tomar uma decisão, eu não tomaria. E aí a gente volta àquela ideia inicial. O cérebro não está nem aí com a perfeição. O cérebro está aí com uma suficiência para que eu tome a melhor decisão para sobreviver. Mas volta ao negócio da criança que eu achei interessante. Teoricamente, então, o cérebro começa a funcionar no útero ali, depois que ele se forma, não é isso? Mas a gente ainda não sabe muito bem o que isso significa. Perfeito. Aí até, depois... por exemplo, a discussão de aborto, por exemplo, entra por aí também. Isso. Então, aí, depois... as experiências que a gente tem, portanto o nosso cérebro tem, más ou boas, perfeito, determinam os circuitos químicos e elétricos, ou seja, a forma, chama plasticidade, não é isso? Do nosso cérebro, ou seja, os canais por onde o nosso raciocínio vai, não sei se a palavra é raciocínio, mas a nossa essa compreensão do mundo. Isso, perfeito. Vai, perfeito. É isso que você está falando. Perfeito. Então, esse tipo de experiência determina a pessoa que eu vou ser. Muito. Porque determina o jeito que eu vou enxergar a vida, porque determina quimicamente, fisicamente, eletricamente, a maneira que meu cérebro vai processar as coisas dali para diante. Perfeito. É isso. Perfeito. E aí, não é que isso é imutável, pelo contrário, só que é difícil. Depois eu posso mudar, mas com um esforço absurdo. Daí o esforço da terapia, daí o esforço da meditação, daí o esforço da atividade física. Quer dizer, a eficiência da terapia, Freud era a história da terapia da palavra, perfeito. Tá certo? A eficiência, quer dizer, existe isso comprovado, que existe uma mudança da plasticidade do cérebro através da palavra? Na verdade, o meu cérebro está mudando nessa entrevista, agora. O seu e de todo mundo que está ouvindo nesse momento. Essa é a grandiosidade do pessoal, cérebro. Tá vendo? Tá mudando o cérebro de todo mundo que está ouvindo. Não sei se é para melhor, tá certo? Isso é outra coisa. Mas dúvida é bom, na verdade, dúvida é sempre uma boa. Apesar da gente de ter essas inclinações de construção do mundo, elas não são obrigatoriamente imutáveis. Por exemplo, vamos voltar à questão do livre-arbítrio. A gente já tem hoje psicopatas americanos que foram transferidos de prisões normais para psiquiátricas, porque a gente já tem evidência hoje que se a pessoa tem determinadas alterações genéticas ou determinados genes e ela sofre um abuso na infância, ela tem mais de 100 vezes chance de virar um psicopata, de virar um assassino. E o que o advogado dessas pessoas hoje está fazendo é pegar esses dados e falar, olha, ele não tem culpa. Não estou dizendo que ele não tem responsabilidade. Ele não é responsável judicialmente ou legalmente. Ele é responsável. Ele é responsável. Ninguém vai botar esse cara na rua de novo. Mas talvez ele não tivesse como evitar isso. Perfeito. E isso é uma coisa difícil da gente entender ainda quanto sociedade, porque até que ponto isso vai, até quando... Principalmente se acontece, se esse cara faz alguma coisa com alguém da sua família, você não vai... Eu quero exatamente, eu quero que justiça. Eu quero que se dane, tá certo? Mas isso vai de uma outra capacidade genial do cérebro, que a gente faz o tempo inteiro sem perceber. Presumir que por trás desses dois olhos tem uma pessoa, que é o que a gente chama de teoria da mente. Você anda o dia inteiro na rua e você não tem dúvida ao cruzar com uma pessoa com dois olhos andando para lá e para cá, que existe uma pessoa ali por trás. Mas não há nada de inato nisso. Não está escrito na sua cabeça, Celso, ser humano, pessoa, estou sentindo, se importe comigo. Não está nada. É o cérebro que imediatamente reconhece nesse conjunto de estruturas anatômicas, como dois olhos. Na verdade, a gente chama de triângulo facial. São os dois olhos e a boca. O cérebro faz uma leitura e tem neurônios específicos só para olho. Tanto que a gente lê emoção imediatamente. Sabe quando você fala que clima ruim daquela sala? São essas leituras inconscientes que a gente faz de expectativa, de memórias anteriores, que não são conscientes. Daí vem aquela história de intuição. A intuição não é que ela cai de outro mundo. Na verdade, são memórias não conscientes. O cérebro, como parte do corpo, tem na atividade física a melhor simulação do estresse. Porque a gente tem uma ideia que estresse é negativo.
Estresse não é negativo. Estresse, do ponto de vista biológico, é qualquer chacoalhada daquele estado que você está nesse momento. Então, se eu te faço uma provocação com uma ideia, se eu te empurro, ou se eu te mando um e-mail... Desafio, estresse como desafio. Isso. Estresse no sentido de algo que me tira do eixo que eu estou naquele momento. Perfeito. E o que a gente sabe? Que um ser vivo é tão mais adaptável quanto melhor for a faixa que ele tem de adaptação mais conforme. Ampla. É o que a gente chama de carga alostática, que é isso, essa capacidade de tolerar isso tudo. Aumenta os meus limites. Perfeito. E daí, se eu recebo 50 e-mails e consigo lidar com todos eles, o 51º não é motivo de eu brigar com a minha esposa, que não tem nada a ver por isso, e, portanto, criar em casa um problema ainda maior, porque agora, além dos 50 e-mails que eu tenho que responder, eu ainda briguei com a esposa, e isso vai depois ter isso. E o que a gente faz? Qual é o problema nesse sentido? É que como a gente não lida na nossa sociedade como estresse como algo exercitável, ou algo, inclusive, motivador, porque o estresse, numa faixa adequada, ele é motivador, é o que te faz sair de casa, é o que te faz estudar, é o que te faz crescer, não o estresse além dessa carga. Se a gente tivesse um autoconhecimento para entender essa carga, se a gente tivesse um autocontrole e um exercício pessoal para aumentar essa carga, isso é possível, a gente já sabe isso hoje, eu me toleraria, conversaria muito melhor comigo mesmo, para saber quando ouvir cada uma desses lados, entre aspas. O lado da intuição, o lado da memória, o lado da racionalidade, para que eu pudesse me entender. E isso não é esoterismo, isso não é uma coisa psicanalítica obrigatoriamente, pelo contrário. A neurociência afirma muita coisa que o Freud falou e nega outras 300 mil. Mas o Freud, ele é claro, inclusive nos próprios relatos. O que eu estou escrevendo aqui é por não ter métodos científicos para fazer o que eu pretendo. E ele é muito claro nisso, e pode ser que daqui um pouquinho eu vou estar certo. Alguém me negue. E isso não é um problema, porque na verdade o que ele faz, e ele é genial nesse sentido, é desbravar um campo negligenciadíssimo pela história da filosofia. Não é que ninguém falou no inconsciente antes. Spinoza tinha falado, Schopenhauer falou, o Nietzsche falou. O Nietzsche se considerava um grande psicólogo, considerava Dostoiévski um grande psicólogo, mas o Freud torna isso sistemático. Ele fala, eu vou entender o que me constrói. E a relação entre o inconsciente, ele é que criou o sistema, né? E hoje a gente, por exemplo, superego, ego e id, na neurociência, dá para você traduzir isso em outras circuitarias. O id como aquela vontade inconsciente, como aqueles desejos, como, por exemplo, a construção do sistema límbico, o superego, que é o dorso lateral. Então, inclusive isso dá para a gente poder fazer essa relação fantástica. Mas não quer dizer que tudo que ele falou é verdade. Claro. Dessa questão do inconsciente e do livre-arbítrio, Freud já falava, inclusive, ele não acreditava no livre-arbítrio, nesse entendimento extremo de eu como causa primária a qualquer momento dessas novidades de comportamento. Isso não dá, isso é incoerente. Voltando para tudo isso por um motivo muito simples. Como a consciência não dá conta de digerir tudo isso, eu não posso deixá-la o tempo inteiro estupefata pela incapacidade dela. Então, o que eu construo? Uma certa homogeneidade da realidade, uma certa coerência da realidade. E o que eu estou falando dá para provar? Dá. Quer dizer, eu construo uma realidade que me parece palatável, é isso? Já que eu não consigo mesmo saber direito como é a realidade, o meu cérebro vai lá e dá uma garibada e constrói. Tanto é verdade que você pode conversar com quem defende o PSDB, o PT, o judaísmo, o islamismo, todos vão ter a mesma intensidade de certeza, com construções de mundo completamente diferentes. Porque, na verdade, não há a necessidade de ser tão corroborado tudo aquilo que eu acredito. O que o cérebro tenta fazer, lembra que eu falei? Quando eu categorizo, eu polarizo. A gente é um ótimo advogado em causa própria. Um advogado já tem a certeza dele e ele vai juntar o que ele precisa para corroborar. Exatamente. Ele não é um juiz. Justificar exatamente. O que ele fez. Ele não é um juiz que faz o oposto. Ele não pega as variáveis e os dados e tenta eleger uma hipótese que satisfaça. Muito pelo contrário. Consegue ter esse grau de isenção? Consegue, tanto que a gente hoje está discutindo isso. É um esforço muito forte para tentar ser isento. Perfeito. Tanto porque que as pessoas falam, não, ou seja lá a mídia, ou seja, não, eu sou isento, eu não tenho lado. Isso é impossível. Impossível assim. É impossível. É impossível. Né? É impossível. Tem um livro agora de um psiquiatra inglês, o Dalrymple, que tem vários livros interessantes, que é sobre preconceito. E ele fala por que não é nem ruim ter preconceito. É essencial ter preconceito. Todos temos. Todos temos, e inclusive,
tem um teste que dá para fazer pela internet sobre isso, sobre os tipos de preconceito que a gente tem, que chama Implicit Association Test, que essa é uma memória inconsciente e todos nós somos preconceituosos. Como é que funciona? Você pode botar Implicit Association Test na internet, é um site de Harvard que você vai clicar e ele vai te pedir para associar palavras. Por exemplo, mulher intelectual, homem intelectual, negro, qualquer característica, branco, qualquer característica. E o que a gente sabe? Você é tão mais rápido ao clicar quanto mais aquilo é coerente com seus preconceitos. É claro que isso é milissegundos, você nem percebe, claro, e você vai negar até morrer que você tem qualquer tipo de preconceito. Mas é uma... Porque é feio. Exatamente. Mas o cérebro tem. O cérebro tem. Eu não tenho. Eu não tenho, mas o cérebro tem de forma contínua. Então as certezas são sempre certezas para aquele indivíduo. E qual o problema? Como elas não foram colocadas lá pela razão, não vão ser argumentos que vão tirá-la de lá. A razão não consegue? Consegue devagarzinho. E não é na pancada. E não é no Jornal Nacional falar que a partir de hoje tal político fez tal coisa e por isso ele virou Não tal... é assim que funciona. Nunca vai funcionar dessa maneira. E é por isso que se hoje a gente traçar esses caminhos de polaridade, como a gente está fazendo, infelizmente a chance de um chão comum vai ser cada vez mais difícil. Porque o que a gente está fazendo hoje... Está acontecendo no mundo. A polarização. Não isso. É só no Brasil. Pega na Bélgica agora. No mundo um monte de coisa Perfeito. Desse tipo. Perfeito. Por razões diferentes, mas desse tipo. Isso é uma reação... Vê se eu vou falar uma bobagem. É uma reação instintiva do cérebro? Sim, porque ele vai polarizar sempre e vai voltar para o que ele tem de mais confortável, que são essas certezas. E enquanto a gente não perceber e ser humilde para perceber que a minha certeza pode não ser tão certa e não tão compatível com a realidade assim, a gente vai continuar sem diálogo, continuar sem uma maneira de pisar no mesmo chão. A gente nunca vai concordar em tudo, ainda bem. Na verdade, nosso cérebro não admite incertezas, é isso? Ele tolera mal. Ele não gosta, ele tolera vai mal com incerteza. Então por isso que ele rearranja as coisas sempre para a gente se sentir melhor em relação às coisas. Não é que é impossível, pelo contrário. Não é à toa que a gente... Mas é um esforço pessoal, contínuo, de vida inteira, é isso. Por exemplo, o que é a ciência? Por que a ciência é tão difícil? Porque o conceito de ciência é um ceticismo sistemático. Eu vou duvidar de... Não tem lado, teoricamente não tem lado. Teoricamente, mas como é ser humano que faz... Também, tá claro certo? que tem. Claro que tem. Por isso, porque na verdade, mesmo dentro da ciência, mesmo eu tentando ser cético, quando eu construo uma informação, a chance de eu negar é muito próximo de zero. Porque é minha. E aí vem emoção no meio, e isso não tem nada de ruim. Mas a gente tem que reconhecer esses atalhos que o cérebro cria para construir essa realidade, para que a humildade, num bom sentido, não no sentido de fragilidade, de passividade, mas para que a gente possa dialogar de verdade, para que eu possa sair do meu patamar. A gente não tem certeza. Exatamente. E não é fácil, já que fisiologicamente, não sei se eu posso falar assim, é isso aí. Eu tenho a tendência a ter certeza. É isso aí. Então eu tenho que ir contra a minha fisiologia. Porque a certeza se faz andar. Eu tenho que me enfrentar, tá certo? É isso? Perfeito. Para poder falar, não, veja bem, né, o seu cérebro quer ter isso, mas não é assim. Pode não ser, tudo que você acha que é a realidade pode não ser, né? Tudo que você acha que é a verdade, as suas certezas pode não ser. Então, admita isso e viver na incerteza é desconfortável, mesmo, tá certo? E inclusive está mais associado à depressão, à ansiedade, a uma série de transtornos mesmo. Então, viver na incerteza? Viver na incerteza. Por exemplo, a gente sabe hoje que o melhor juiz em causa própria não é advogado, e aquele mesmo que se julga bem julgado, é o deprimido. O deprimido é o melhor ser humano para se julgar, para falar... tem uma visão mais próxima da realidade dele mesmo. Perfeito, perfeito. É por isso que ele fica deprimido, ou ele primeiro fica deprimido e depois... Ótima pergunta, sem resposta. A gente consegue, por exemplo, tratar a ansiedade ou tentando entender lá atrás o que aconteceu, ou mais simples, tentando entender a ansiedade como um comportamento que tem um gatilho, que tem ansiedade. Isso não me importa o que acontece dentro do cérebro. Porque pela visão dele é circuitaria. Eu quero que se dane, tá certo? Eu vou lá, eu faço assim, muda, é o que interessa, perfeito, não é isso? Perfeito. E as pessoas não gostam de ouvir perfeito. Isso. Porque no final nega um pouco a humanidade. Porque ele vem dessa perspectiva biológica forte. Ele começa com rato, vai para pombo, vai para macaco, para chegar no ser humano. Mas o que é interessantíssimo? Seja avaliando na psicanálise,
seja tratando com a análise do comportamento, seja tratando com antidepressivo, estou falando de depressão leve, tá? Porque a grave é uma outra situação. Seja tratando com estimulação magnética transcraniana, quando eu vou olhar eletricamente o que está acontecendo com o cérebro, a melhora é muito parecida. Só que eu consegui tratar de várias maneiras. Então isso é a riqueza do cérebro. Não é ignorar o que ele está falando, mas é talvez entender que a realidade não seja isso tudo que você está falando. Que o que você está construindo para justificar a ansiedade, a depressão, pode isso ser... é só uma justificativa. Perfeito. Pode não ser o gatilho, vamos chamar. Pode não ser o que causou. Perfeito. É que eu preciso explicar porque eu estou me sentindo assim. Exatamente. Eu posso criar isso. E aí, essa é a dificuldade também e um limite de cada uma dessas terapias. Porque será que dá para fazer só estimulação magnética e ignorar quem eu sou? A gente sabe hoje que provavelmente não. Eu preciso de juntar tudo isso. Porque, felizmente, a gente tem essa máquina que tenta fugir o tempo inteiro de qualquer resumo. E eu não quero parecer aqui simplista resumindo o cérebro a nada. Pelo contrário, eu quero mostrar a complexidade, inclusive de mostrar quão estranho a gente é pra gente mesmo. Né? Tem uma frase muito boa, que tem vários autores, e provavelmente não é nenhum deles, que fala assim: se o nosso cérebro fosse tão simples a ponto de nós o entendermos, nós seríamos tão simples que não entenderíamos. E é isso. Porque para o cérebro construir, criar esse ser que consegue pensar sobre o próprio pensar em pensar, tem que ser uma máquina das mais maravilhosas, das mais fantásticas. E daí a complexidade. E daí qualquer tentativa de resumir, é um computador? Não, a gente sabe que não é um computador. O cérebro é muito mais complexo que o computador que você tem em casa que o iPhone que você tem em casa. O seu iPhone, inclusive, faz mais coisas que o seu cérebro, mas não do jeito que o cérebro faz. O cérebro, portanto, é uma máquina que tem tal finalidade ou tal princípio. Toda a tentativa da ciência de simplificar o cérebro acaba caindo. Não é isso? Sobrevivência, que é o que a gente estava falando. Essa ainda está sobrevivendo. Essa teoria. Essa é a finalidade dele. Essa parece... Fazer com que a gente passe os nossos genes para frente, que a gente fique vivo até pelo menos a idade reprodutiva, para poder passar o gene para frente. E um outro conceito importantíssimo. O resto é frufru. E o que é importante do cérebro? Não há intenção de perfeição. Há de suficiência. Eu não preciso ter um QI de 200 para ter filho. Eu preciso de um QI baixo para ter filho. Na verdade, já está provado, inclusive, que quanto menor seu QI, mais filhos você tem. Então, para a sobrevivência, ficar estudando, ficar discutindo sobre o cérebro, você nem está fazendo o que supostamente você tem que fazer aqui, que é filho. Mas o que é interessante nesse sentido é, para o cérebro, não há o objetivo de ideais complexos como felicidade, justiça, harmonia. Que bom que enquanto sociedade a gente pode cultivar e educar nossas crianças. Claro, nós criamos isso. Isso. O cérebro tem ferramentas... O nosso cérebro ajudou a criar isso. Não, é só porque a gente tem não dá para dividir a gente do cérebro. De jeito nenhum. Mas na verdade isso não é espontaneamente... É um subproduto, é isso? A cultura é um subproduto do cérebro que nós temos utilizado isso de um jeito bacana. E que o cérebro ainda não está conseguindo ir tão rápido quanto a cultura. Quer dizer, ele não está evoluindo, né, na velocidade que a cultura vai. Porque essa Portanto, epidemia, nós estamos desconectados ainda nesse sentido. Assim, em vários sentidos. Por exemplo, nos ideais que nós temos, no entendimento do cérebro e principalmente do que faz o cérebro harmônico com o corpo. Eu acabei de falar anteriormente atividade física. Uma das melhores intervenções para o bem-estar é a atividade física. A segunda coisa, relações sociais bem construídas. E a gente está, sem querer, implodindo isso que faz do cérebro algo harmonioso com esse corpo e com o ambiente. E qual o problema? A gente está importando da cultura esses ideais. E aí tem um choque muito franco. Porque quando eu tento experimentar uma felicidade constante, que é o que me prometem na propaganda da margarina, eu percebo que eu não consigo. E aí, o problema está em mim, porque não é possível, a televisão está certa, ou a revista está certa, os livros de autoajuda também mesma ideia. Isso. Você é capaz, você Exatamente. vai fazer, você não faz, pumba. A culpa é sua. E aí volta aquela ideia de livre-arbítrio, inclusive, porque se você não consegue, a culpa é sua. Exatamente. A gente vive num mundo de meritocracia. Isso é importante, sim, mas tem um outro lado cruel. O mundo é injusto. Nem todo mundo que merece vai ter o que merece. E tem muita gente que não merece e tá vai lá, ter e é coisa. isso. E na verdade, enquanto a gente tem que entender, de novo,
esses extremos para a gente entender que, na verdade, a única altura adequada é a do meio. Não é nem colocar o cérebro como Deus ou transformar a neurociência em religião, mas também a gente não pode ignorar a neurociência para esse autoconhecimento, para esse autoentendimento, para essa construção do mundo que faça a gente encaixar melhor nele, já que o desencaixe está muito claro. Nós vivemos desencaixados, não é à toa a epidemia de depressão, a epidemia de ansiedade, as epidemias neuropsiquiátricas de Alzheimer. O Brasil, por exemplo, é o país no mundo com maior prevalência de Alzheimer e vai continuar crescendo. Por quê? Porque a gente não cuida do nosso cérebro. A gente não educa as pessoas, a gente não cuida da saúde, a gente não faz atividade física e a gente não tem expectativa nenhuma do idoso. Idoso pro brasileiro é alguém sentado no sofá vendo televisão e não incomodando. Quem você acha que nós somos, nós humanos? Somos seres privilegiados por termos dentro da nossa cabeça a máquina mais complexa, inclusive que o próprio universo. Nós temos por volta de 80 a 100 bilhões de neurônios, cada um deles podem fazer até 10 mil conexões, o que dá uma possibilidade matemática de variações de cérebro maior que o número de partículas do universo conhecido hoje. E eu acho que a gente está começando só a perceber o quão fantástico é ter essa máquina aqui dentro e como que a gente pode usar ela para um bem comum. Por uma visão, sim, otimista, não inocente, mas otimista no sentido de uma construção de uma sociedade que se respeite mais, que faça desse mundo um pouco mais harmonioso com o próprio autoconhecimento. E esse autoconhecimento não vem de um livro de autoajuda, mas de uma sociedade que privilegie o conhecimento de alto nível e não só o conhecimento racional, mas as várias formas de conhecimento, as várias perspectivas humanas, seja lógico-racional, seja espiritual, seja musical, por exemplo, que é um dos assuntos também mais interessantes da neurociência. E entendendo essa complexidade, e entendendo que não vai ter resposta simples, eu acho que a gente vai caminhar para um futuro tão brilhante ou tão genial quanto o nosso cérebro. Boa! Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.